alguns meses eu falei sobre isso, sobre semente, sobre aquilo que nós podemos plantar, aquilo que nós podemos regar para que no futuro a gente possa colher. E eu gosto muito de falar sobre alimento para o cérebro, que a gente fez um resumo aqui, fizemos uma breve passagem a semana passada. Do que você está alimentando o seu cérebro? É importante nesse momento, pessoal, e eu tenho visto que as pessoas estão, graças a Deus, né, repetindo na sala, voltando, isso mostra um comprometimento muito grande. E eu sempre tenho esse intuito, essa pseudo-preocupação de levar sempre palavras positivas, ok, gente? Esse é o nosso intuito. É isso que realmente a gente quer. A gente não quer ficar falando aqui de coisas negativas, ficar falando de outras empresas, a gente não quer nada disso. A gente quer só falar aquilo que a gente tem de bom. Então eu quero aproveitar esse momento para levar realmente alguma informação positiva. E se você está na sala, você já deve ter percebido isso, significa que você também gosta de se alimentar de coisas positivas. E isso é maravilhoso. Lembra do termo em inglês que chama GIGO, que é Garbage In, Garbage Out? Significa se lixo entra, lixo sai. Se pessoas ficam alimentando o cérebro somente de coisas negativas, a pessoa vai formular uma ideia negativa. Se uma pessoa abre o jornal e fica vendo, o Brasil está em crise, o PIB caiu, a inflação aumentou, o desemprego aumentou, a violência aumentou, o cara fica tão preocupado, fica pensando que o mundo vai acabar, que esse cara não entra em ação. Se uma pessoa fica, de repente, ouvindo pessoas falando assim, eu não ciclei, sei lá, o site saiu fora do ar, e fica colocando isso no Facebook, falando para outras pessoas, isso um fator negativo, e esse negócio do Facebook tem esse poder de duplicação que, infelizmente, o negativo duplica muito mais. Se o cara só fica olhando coisas negativas, pessoal, acredite, ele não vai convidar. E essa pessoa não convida, e é óbvio que se não convidar, não tem resultado positivo. E aí, isso aí, gente, ele começa a virar um ciclo muito perigoso. Mas o que aconteceu? Por que esse cara não ganhou dinheiro? Não ganhou dinheiro porque não convidou. Ok, por que não convidou? Porque ele colocou uma semente ruim no cérebro dele. Ele começou a acreditar que o mundo está em crise. E que os maias estavam certos, que o mundo vai acabar, só que os maias, sei lá, se os maias fossem espertos, eles não tinham acabado. Mas não é o caso aqui, gente. Eu estou falando aqui, nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de semente a gente está colocando no nosso cérebro, do que você está alimentando o seu cérebro. Comece a pensar nas coisas positivas. É impressionante, eu tenho rodado o Brasil, estava agora em São José do Rio Preto, era para estar em São Paulo, não foi possível, gente, São Paulo agora, a sala de São Paulo está lotada, a gente vai para Campinas, agora vamos para Rondônia, esse final de semana eu estou em Teresina, gente, está, graças a Deus, o Sul, com o nosso líder Portela André, está maravilhoso. Então, se nós começarmos a olhar para isso, falar, caramba, é verdade, né? E aí a gente começa a pensar, pera um pouquinho, por que é que algumas pessoas, então, têm resultado e eu não? É importante que a pessoa faça o meia-culpa. Se a pessoa não tem resultado positivo, é porque provavelmente ela está entrando em ação do jeito errado, ou não entrando em ação. Ok? Porque não há fórmula mágica. Não adianta a gente falar que na My Travel Cash você investe e fica no computador olhando para aquela tela e acha que vai entrar dinheiro na sua conta. Não vai! A maneira da gente prosperar, da gente crescer financeiramente, crescer dentro da empresa, no nosso plano de carreira, só tem é contatando e convidando pessoas. Não tem outro jeito. Mas para que a gente faça isso com excelência, você tem que ter uma crença inabalável de que se você entrar em ação, você terá resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava com um pessoal, vou só me reservar aqui para não falar quem são as pessoas, tá bom? Estava com as pessoas e eu ouvi frases generalizadoras. Aliás, cuidado com isso. Palavras generalizadoras, palavras assim, nunca, todo mundo, sempre, ninguém, toda vez. Sabe, as pessoas têm mania de generalizar. E o que eu ouvi? Olha, Wagner, aqui nessa cidade, todo mundo já ouviu falar da My Travel Cash. Então vai vendo isso. Isso já aconteceu 2 vezes, tá bom? Eu vou falar do que aconteceu domingo agora, para ficar um pouquinho mais fácil. Assim que essa pessoa me falou isso, assim, todo mundo já ouviu falar da My Travel Cash, a menina veio colocar suco na minha mesa. E assim que ela colocou o suco na minha mesa, eu falei, como é seu nome? Ela falou, Aline. Falei, Aline, você já ouviu falar da My Travel Cash? Ela falou, não. Eu falei, muito obrigado. E o menino deu uma risada, ele falou assim, mas eu convidei o gerente daqui. Já falei, mas o gerente não é todo mundo, criatura.
Pessoal, o cliente externo, o nosso prospect, o nosso contato, o nosso convidado, acreditem, não conhece a MyTravel Cash. Existe quase 200 milhões de pessoas nesse país. A MyTravel Cash tem algo em torno de 150 mil pessoas. Vamos imaginar que já passaram pelas apresentações da MyTravel Cash 1 milhão de pessoas. Vamos imaginar que essa 1 milhão de pessoas falou exageradamente para 10 pessoas, que não falou, tá bom? Vamos imaginar 10, significa que, na melhor, na mais otimista das hipóteses, 10 milhões de pessoas já ouviram falar da MyTravel Cash, num universo de 200 milhões de pessoas. É mais fácil sair na rua e achar que não conhece a MyTravel do que achar quem conhece a MyTravel. Então, quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a alimentar o nosso cérebro de coisas positivas, quando você começa a ver, caramba, é mesmo, as pessoas aí fora querem aumentar a renda, ponto. As pessoas aí fora querem viajar, ponto. As pessoas aí fora não conhecem MyTravel Cash, glória a Deus! A gente começa a ficar feliz por isso. Então, gente, comece a colocar informações positivas no seu cérebro. Comece a pensar na possibilidade daquilo que realmente pode acontecer hoje. Ou melhor, daquilo que realmente pode acontecer durante o ano, se hoje você entrar em ação. Simples assim. O resto é bobagem. O resto é novela mexicana. O fato é que estamos vivendo o que estamos vivendo porque nós estamos entramos em ação de maneira errada, ou até não entramos em ação. Mais uma vez falando, para você entrar em ação da melhor maneira possível, comece a ter uma crença maravilhosa de que você vai detonar. Isso é uma semente boa. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Você escolhe o que você vai plantar, você decide. Você escolhe hoje que livro você vai ler. Você escolhe hoje que notícias você vai ver na internet. Você escolhe hoje com que tipo de pessoa você vai se associar. Isso você escolhe, só que o resultado disso você não escolhe. Isso é obrigatório. Se plantar abacaxi, meu irmão, você vai colher abacaxi. Simples assim. Então não adianta achar que associando-se com pessoas que só falam coisas negativas, que na maioria das vezes estão quebradas, que na maioria das vezes tem fórmula mágica para o problema dos outros, achando que ao lado dessa pessoa você vai detonar, não vai. Você vai detonar a hora que você entender que, primeiro, Deus está no controle. Segundo, Ele quer o melhor para você. Terceiro, você tem que entrar em ação. Entenda isso e seja feliz. Esse ano é nosso. Você não pode duvidar disso. Bom, eu tenho um exercício que nós fazemos que é a quebra da madeira. Algumas pessoas já participaram dessa dinâmica com a gente. E a gente vê que a questão de quebrar ou não quebrar uma madeira não é força, não é velocidade, é crença. Está no semblante das pessoas. A gente sabe que expressão corporal é muito mais importante do que as próprias palavras. Às vezes a pessoa olha para a madeira, olha para mim e fala, eu vou quebrar. Não vai quebrar. Porque está na cara da pessoa, ela falando, não vou quebrar. E é óbvio que agindo dessa maneira, ela não quebra a madeira. Agora, a hora que ela acredita, ela olha para a madeira e fala, você já era. Isso está no semblante, a pessoa tem um sorriso de extrema confiança. A pessoa sabe que quando vai entrar em ação, vai detonar. Só, assim, não precisa nem fazer exercício, já era mesmo. É só comemorar. E é isso que nós precisamos. Começar a dotar-se da mais plena convicção de que esse ano é nosso. Então, a partir de hoje, pessoal, associe-se com pessoas positivas. Leia livros positivos. Fale palavras positivas, comece a falar aquilo que você quer. Se em algum momento você se pegar com pensamentos negativos, parênteses, saiba que isso é normal, tá bom, gente? De vez em quando nós somos possuídos, ou oprimidos, seja lá qual for a palavra, por pensamentos negativos. Einstein tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, todo equilíbrio, pelo simples fato de ser equilíbrio, é instável. Isso significa que pessoas equilibradas são instáveis. Instável significa que às vezes a gente está bem e às vezes nós não estamos bem. Mas as pessoas que realmente detonam, aquelas pessoas que são excelentes, são aquelas pessoas que percebem, hoje eu não estou bem. Ponto. Muda o jogo. A hora que você fala assim, caramba, não estou legal, e seja lá qual for o motivo, muitas vezes nós não sabemos qual é o motivo, pode ser uma âncora, a PNL explica isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia. O cara que é excelente, o cara que é extraordinário, ele percebe, hoje eu não estou bom, mas eu vou mudar isso.
E existe recursos para mudar o sentimento. E quando nós conseguimos mudar o nosso sentimento, nós entramos em ação de uma maneira melhor. E quando a gente entra em ação de uma melhor maneira, os nossos resultados são extraordinários. Então, mais uma vez, crença positiva, semente, pessoal, coloque no seu cérebro somente coisas que quando germinarem, quando brotarem, quando gerar frutos, serão frutos que realmente abençoarão muitas pessoas. Evite palavras negativas, evite pessoas negativas. Isso não vai te levar a lugar nenhum, ok, pessoal? Outra coisa que eu gosto muito, eu lembro que quando eu fiz a faculdade de economia, eu era bancário nessa época, gente, e eu tinha um professor ali muito bom, mas muito bom mesmo, e ele falava assim, ele dava aula de TGA, que é Teoria Geral da Administração, e ele falava assim, olha, no fundo, todo mundo é administrador. Não importa a faculdade que a pessoa vai fazer, essa pessoa é todo mundo. E aquela palavra, a palavra generalizadora, né? Todo mundo é administrador. E ele falou, e a dicotomia, a coisa engraçada da vida é que, na pior das hipóteses, a pessoa administra aquilo que ela tem de melhor, que é a própria vida. Isso é um paradoxo. Assim, na pior das hipóteses, a pessoa administra o que tem de melhor, que é a própria vida. E o que nos fascina é que a maioria das pessoas administra a vida de uma maneira errada. É impressionante como a gente vê pessoas que estão administrando a vida, mas levando para um buraco. Pessoas assim, gente, que fica vendo Big Brother Brasil, A Fazenda, pessoas bebendo, pessoas se drogando, pessoas assim brigando, pessoas que não contatam, não convidam, pessoas que reclamam. Ele está administrando a vida dele de uma maneira horrível. Imagine, pessoal, nós vamos ter a nossa convenção no dia 19 de maio, num lugar maravilhoso. Imagine que a gente leve para fazer a palestra master, a palestra principal, um cara quebrado. Mas pensa, um cara totalmente falido, devendo para todo mundo, com o nome sujo, assim, não tem nada, não tem dinheiro nenhum. Seria interessante. Esse cara tem muito a nos ensinar, porque a gente poderia anotar ali tudo que nós não devemos fazer. Porque esse cara sabe como quebrar uma empresa, como quebrar uma pessoa. Nós temos, gente, que dirigir a nossa vida para o sucesso. Eu trabalhava na 25 de março há alguns anos e eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Só que eu não sabia como. E como eu não sabia como, eu estava vivendo aquela vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Todos os dias eu saía para trabalhar e eu falava, um dia eu vou ganhar muito dinheiro. Só que teve um dia que eu parei para fazer conta. Eu falei assim, bom, quanto é que eu preciso vender para ganhar o dinheiro que eu quero ganhar? E aí eu vi que não ia dar, não tinha jeito de eu vender aquilo. A fábrica que eu representava não tinha nem capacidade de produção para aquilo. Meus clientes não tinham poder de compra para aquilo. E descobri o seguinte, se lá eu continuasse, eu não ia realizar meus sonhos. Então, pessoal, só que eu demorei muito para tomar essa decisão. Eu percebo hoje, pessoal, que eu perdi alguns anos da minha vida por não estudar, por não me aconselhar, por não parar e fazer essa pergunta. O que é que eu preciso fazer para que eu tenha aquilo que eu mereço e quero ter? Simples assim. E hoje eu quero convidá-los a fazer isso. Quantas pessoas você tem que contatar por dia? Para quantas pessoas você tem que ligar? Quantas pessoas você tem que convidar? Você tem que estar presente em todas as apresentações, ensinar o seu grupo a fazer isso. Simples assim. Não há fórmula mágica. Vamos dirigir a nossa vida da maneira certa, porque senão o resultado financeiro não vai aparecer. E quando o resultado financeiro não aparece, a nossa vida começa a ficar muito complicada. Qualquer pessoa pode começar, mas somente aqueles que tiverem uma crença inabalável chegarão a presidente, a VP, a 5 estrelas. As pessoas que conseguiram, você pode até chamar de coincidência, mas são justamente aquelas que se libertaram, acreditem, pessoal, da mentalidade da pobreza. Para a gente conseguir chegar aonde nós queremos chegar, e vamos imaginar aqui que todo mundo quer chegar a presidente, a questão não é simplesmente entrar em ação, contratar ou convidar. A primeira coisa é se libertar dessa mentalidade ruim. Imagine a seguinte cena, eu vou convidar um amigo meu, tá bom, gente? Mas eu estou com aquela mentalidade da pobreza ainda, eu ainda estou. Está todo mundo sem dinheiro, eu não vou conseguir, a coisa está feia, piriri, pororó. Imagine que eu estou dessa maneira, tá bom? E eu vou convidar um amigo meu. De repente eu falo para o meu amigo, explico todo o plano para ele, mostro na casa dele, e ele olha para mim e fala assim, Vagnão,
Cara, eu tô sem grana, eu não tenho R$ 700. Pessoal, se eu estiver possuído da mentalidade da pobreza, inconscientemente eu vou concordar com aquele cara. Eu vou chegar e falar, e é mesmo, eu não te entendo, cara, eu também não tenho, tá feia a coisa, e nem vou ter forças, ânimo, recursos para quebrar a objeção dele. Sabe por quê? Porque o que está dentro de mim é a mentalidade da pobreza. Eu ainda acho, 700 pau, caramba, eu também não tenho, ferrou. Eu não pode. Nós temos que começar a acreditar, gente, e ter a mentalidade da prosperidade. É isso que nós precisamos. É só, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. A gente coloca 2 carros aí. Eu acho que é uma Mercedes, esse carro, eu achei bonito e peguei. E o do lado, misericórdia. Eu não sei. Não sei também. Acho que ninguém nunca teve um trem desse aí. Mas olha só, pessoal, o que separa o carro da esquerda para o carro da direita, o que separa essa Mercedes para esse Del Rey, Ford, Belina, não sei que diabos é isso, não é grana. Acreditem, gente, não é grana, é crença. Napoleão Hill, ele chegou a fazer um estudo sobre isso. Porque ele ficava assim, Belina, obrigado, Herbert, muito obrigado aqui. Aqui alguém já está falando que é Del Rey, também não importa, a gente não quer saber. Lembra que a gente falou para não falar coisa negativa. Do lado nós sabemos o que é. Mercedes, ok? Mas vamos lá, pessoal, olha só. Napoleão Hill fez um estudo há alguns anos, e esse estudo deixou muitas pessoas fascinadas. Ele provou, bom, com os métodos disponíveis na época, que se pegasse todo o dinheiro do mundo, todo, tá bom, gente? Pega o PIB mundial e divide pelo número de pessoas do planeta, divide por igual, sabe? Assim, ó, a partir de hoje, não existe mais rico. A partir de hoje, não existe mais pobre. Todas as pessoas são iguais, ok? Tem a mesma grana, o mesmo patrimônio, ponto. Ele descobriu que, se fizesse isso 5 anos depois, quem era rico voltaria a ser rico e quem era pobre voltaria a ser pobre. E a questão é, mas por que se agora todo mundo tem dinheiro? A questão é a seguinte, pessoal, crença. O cara que ganha uma vez, ele sabe ganhar de novo. Se ele tiver aquela crença. O problema são aquelas pessoas que ganham e por algum motivo perde, mas aí abala a crença. Ele acha, tá vendo, a vida é assim mesmo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e ferrou. Não pode. Tem que ter a crença da prosperidade. Foi o Donald Trump, que estava devendo alguns milhões de dólares, não lembro quanto, alguns dizem que chegava a ser bilhões, sei lá, mas alguns milhões de dólares. E um dia ele estava andando com a filha dele, perto do Central Park, e ele viu um mendigo na rua. E ele olhou para aquele mendigo, olhou para a filha dele e falou assim, filha, esse cara aí, e apontou para o mendigo, falou assim, eu não lembro do número, tá bom, gente? Então eu vou falar qualquer número. Esse cara aí é 200 milhões de dólares mais rico do que o papai. A menina achou estranho. Ela falou, pai, ele é um morador de rua. Falou assim, Aí ela falou assim, ele não tem nada. E Donald Trump falou, ele não tem nada, só que o papai está sem nada e devendo 200 milhões. Olha que coisa, gente. O cara estava devendo essa grana, só que algum tempo depois voltou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Imagina, pessoal, um cara que não tinha nada, estava devendo 200 milhões, voltou a ser rico. Sabe por quê? Porque ele é possuído por uma crença de que ele vai detonar. E é isso que nós precisamos. Primeiro, gente, saiba, o produto que nós temos, a semana passada eu falei muito sobre isso. O produto que nós temos, as pessoas querem. Eu não conheço ninguém que não gosta de viajar, não tem jeito, as pessoas querem o nosso produto. Então essa crença, ela não vai ser abalada em momento algum. As pessoas querem mudar de vida. Hoje eu fui no correio, colocaram uns livros ali, e tava gente ali que falou assim, o cara perguntando para a mulher do correio, eu quero saber como que eu faço para prestar serviço para vocês, que eu trabalho não sei onde que ele falou lá, e eu quero fazer frete, comprar uma Kombi para fazer frete. As pessoas querem mudar de vida. Acreditem nisso. Então, se as pessoas querem viajar e querem mudar de vida, significa que as pessoas querem o que você tem. Mas você precisa ir até as pessoas. Simples assim. Elas não vão até você. Então, vamos até as pessoas. Vamos entrar em ação. Vamos acreditar que quando você entrar em ação de verdade, com uma crença de que você vai detonar, você vai detonar. Simples assim. Não permita ficar possuído pela crença da pobreza. Isso não é bom para ninguém. Pessoal, eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando a pessoa... Alô, tá todo mundo me ouvindo aqui, gente? Sumiu o negocinho aqui. Som? Estão me ouvindo?
Não? Sim? Ok, obrigado. Ok, muito obrigado, gente. Vou dar outro exemplo para vocês aqui, gente, ok? Muito obrigado. Quando uma pessoa tem esse problema de crença, quando uma pessoa começa a acreditar que está todo mundo sem dinheiro, de que não tem jeito, de que a coisa está complicada mesmo, e ela vai convidar o amigo, e o amigo voltei? Som, agora sim, som, voltou? Não voltou? O diretor marcou a reunião aqui. Ah, voltou. Ok, pessoal. Então vamos lá, de novo aqui. Uma pessoa, ok, obrigado, pessoal. Uma pessoa acredita que está todo mundo sem dinheiro. A pessoa acredita nisso. E essa pessoa tem ali dentro, não adianta se eu convidar, meu amigo está sem grana, ele não vai conseguir. Ela fica com isso, gente. Essa pessoa, como eu falei, raramente vai entrar em ação. E se a outra pessoa fala assim, mas você está ganhando dinheiro, ela vai entrar num conflito. E as pessoas não gostam de conflito. Fala assim, ó, eu não vou mentir. Eu não estou ganhando dinheiro, eu não quero mentir para ninguém. E se eu falar que não, meu amigo não vai entrar, então eu não vou nem convidar. É isso que acontece. O Kiyosaki, ele fala uma coisa que eu acho muito pertinente. Ele diz assim, poucas coisas na vida criam mais problemas, humilhações e causam mais sofrimento ao ser humano do que a falta de dinheiro. Infelizmente, isso é a verdade. E eu iria além. Dinheiro realmente é um problema. Agora a questão é a seguinte, como que a gente consegue dinheiro? Quando a gente acreditar que vai conseguir dinheiro. Essa é a regra. Então nós precisamos começar a acreditar. As coisas, gente, acontecem primeiro na cabeça das pessoas. Depois elas se materializam. Se alguém chegar e falar assim, Wagner, tudo bem, se o cara perguntar, você está ganhando dinheiro? E se você não ganhou dinheiro, fala a verdade e fala, não, meu irmão, dinheiro não. Nada perto daquilo que eu vou ganhar nessa empresa. Mas eu garanto para você, foi a melhor decisão financeira e profissional que eu tomei na minha vida. E eu vou detonar. Pronto! Fala assim, você não mentiu para a pessoa, você realmente ainda não ganhou dinheiro, nada perto daquilo que vai ganhar. Mas deixa bem claro, fala com convicção, nada perto daquilo que eu vou ganhar. As pessoas acreditam, elas precisam ouvir isso, ok? E você pode falar dessa maneira, fala com toda convicção, porque você vai acreditar, nós vamos detonar. Não tenha dúvida disso, ok, pessoal? Mas lembra, começa com você. As pessoas precisam ver em você essa crença, essa segurança de que realmente 2013 é o nosso ano. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tomei a decisão de emagrecer esse ano, ok? Minha decisão. Aí eu fui no médico. A hora que eu cheguei no médico, ele era gordo. Gente, o que eu devo fazer numa situação dessa? Aí eu olhei e falei assim, pois não. Eu falei assim, bom, eu imagino, né, que você também não saiba, né, o que eu quero. Mas conversamos ali, mandou umas receitas, eu não voltei no médico. Não adianta, não volto no médico gordo. Como que o médico gordo vai falar para eu emagrecer? Pode até ser preconceito, pode até ser que ele tenha outros problemas, sei lá, que o meu caso ele consiga, seja lá, mas não dá. Aí eu fui em outro lugar. E a hora que cheguei lá, gente, era uma médica. Meninos, digamos assim, que ela era simpática. E a médica era jovem, ela ria, ela era personal trainer também. Ó, quem tá falando é o José, não sou eu aqui, tá bom? Isso. E aí deu um problema. Eu também não voltei lá. Minha mulher não deixou eu voltar lá, gente. E aí eu tive que ir em outro, tá bom? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que se nós quisermos emagrecer, eu vou num médico magro. Eu fui na médica lá e ela era magra, mas minha mulher não deixou voltar. Se eu não posso ir num médico e falar assim, eu vou fazer implante de cabelo. A hora que eu chego lá, o médico é careca. Não pode, gente. Eu preciso olhar para aquele cara e falar, esse cara tem a solução para o meu problema. E é isso que as pessoas aí fora querem. Só que para que essa pessoa acredite que você tem a solução do problema, você não precisa ficar mostrando chave de carrão. Você não precisa ficar mostrando extrato da sua conta. Você precisa mostrar confiança. Você precisa olhar nos olhos da pessoa, daquele sorriso de quem sabe o que está fazendo. Aquele olhar de que você vai detonar e fala, meu irmão, fica tranquilo. Esse ano é nosso. Nós vamos detonar. Vem comigo. É isso que as pessoas precisam.
Então lembra, Norman Vincent Peale fala muito isso, nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Vamos dar um exemplo do que é ser líder, vamos dar um exemplo do que é fazer acontecer, vamos dar um exemplo de pessoas que contatam, pessoas que convidam, exemplo de pessoas que estão mostrando o plano hoje, que estão mostrando o plano amanhã, que viajam pra caramba, exemplo de pessoas que ficam ao telefone resolvendo problemas, muitas vezes, de pessoas que nem do grupo deles são. Então, pessoal, isso é atitude de líder, isso aumenta a confiança, isso aumenta o resultado, ok? Então, lembra, nós temos um lema, e esse lema é bem simples e direto. Vamos declarar guerra à pobreza mental. Chega disso aí. Está na hora da gente acreditar, eu vou detonar. E para um jeito muito fácil de você acreditar que você vai detonar, é a pergunta que eu vou te fazer agora. Por que você duvida? Do que você duvida? Por que você acha que não é merecedor? Em algum momento você acha que Deus vai te excluir? Por que que alguns podem e você não? Então para de duvidar, sabe? Desencana disso. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, caramba, o que que esse cara fez que eu não fiz? Às vezes ele tem menos habilidade do que você. Às vezes ele tem menos recurso do que você. Mas às vezes ele tem uma coisa, pessoal. Crença. E é isso que eu quero colocar para as pessoas hoje. Comece a acreditar. Você pode. Precisa entrar em ação. Nós vamos detonar, ok? E como assim aprova-se isso? Vamos aquilo que eu falei que era para o meio da nossa apresentação. Preparem-se, ok, gente? Preparem-se. 19 de maio. Esse é o dia. Eu não coloquei aqui no slide, mas depois vocês olhem aí direitinho. Teatro Riachuelo, em Natal. O lugar bonito. É impressionante. Eu coloquei algumas fotos desse teatro, pessoal. E assim, olha, para a gente ter ideia. Só para a gente ter ideia. A inauguração desse teatro foi com o show do Roberto Carlos. Charlie Brown Jr., um monte de gente, Ivete Sangalo, um monte de gente fez show aí. Depois vocês entram lá, tem lá o portfólio deles de pessoas. Esse teatro é lindo, pessoal. A estrutura, e isso aqui, gente, não é, que é Photoshop? Isso é o teatro. Eu fui lá. E eu fiquei impressionado, o Milton, o Leão, eles me levaram até lá, gente. Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo. Vai ser um lugar maravilhoso. Do lado esquerdo, do lado direito, são as áreas VIPs destinadas aos nossos presidentes e vice-presidentes, onde todas as luzes serão em cima deles, pessoal. Será realmente uma palestra, uma convenção para valorizar os líderes, os guerreiros, os heróis da My Travel Cash. O pessoal que estará presente vai se sentir valorizado. Esse é o intuito dessa empresa, pessoal. Nós não podemos permitir o seguinte, que o que separa um presidente de um associado uma estrela seja simplesmente os seus ganhos. Nessa empresa, o que separa o rapaz que acabou de entrar e um presidente não pode ser só o ganho, tem que ser o reconhecimento, tem que ser a valorização dos nossos líderes, pessoal. Eles fizeram acontecer e como tal, isso é uma ordem de nosso diretor internacional, Jean-Marc, como tal, como líderes, eles merecem ser reconhecidos. Então, vá até lá. Você, independente, acredito que em maio, ninguém aqui, dos que estão na sala, ninguém será uma estrela, tá bom? Pode até ser que tenha uma estrela lá, mas de vocês aqui que estão na sala, não vai ter nenhum de vocês será uma estrela. Significa que todos nós detonaremos, tá bom? Você vai ser muito reconhecido. Tem muita coisa boa para acontecer. Então, comece a pensar assim, nós escolhemos o melhor lugar do Nordeste. Não foi qualquer lugar. Em princípio, nós faríamos um lugar que chama Centro de Convenções, lá em Natal também, tá bom, gente? Centro de Convenções, um lugar legal também, só que não tinha esse glamour. Nesse lugar, no Centro de Convenções, pra gente ter ideia, caberia até 2.500 pessoas. E, teoricamente, seria mais interessante. Se a My Travel Cash fosse uma empresa que só olhasse números, ia falar assim, faz lá no de 2.500. Mas o Jean sempre fala, pessoal, vamos trabalhar com qualidade. E ele falou assim, faz nesse de 1.500, porque os 1.500 que estiverem lá serão os 1.500 que chegarão a presidente. Simples assim, fora aqueles que já serão, ok, gente? Então nós resolvemos fazer nesse lugar. E assim, não se compara. O outro lugar, o Centro de Convenções, como eu falei, também é legal, mas é um pavilhão. Para quem conhece o AMB, é mais ou menos como o AMB, tá legal, gente? Então, o pavilhão que tem que colocar cadeira de plástico, aquela coisa de convenção. Nesse caso, não.
Então, nós resolvemos fazer uma coisa, gente, elevar os padrões. O que tem de melhor em Natal? Teatro Riachuelo, tá bom, Tadashi? Está perguntando aqui, Teatro Riachuelo. Então, a questão é a seguinte, o que tem de melhor em Natal? O que tem de melhor em Natal é o Teatro Riachuelo. Graças a Deus, alguns podem até falar que é sorte, seja lá o que for, tá bom, gente? Mas, graças a Deus, o Teatro Riachuelo não é o melhor do Natal, não é o melhor do Rio Grande do Norte, ele é o melhor do Nordeste. E pelo que eu soube, entre Centro-Oeste, Norte e Nordeste, é o melhor teatro que tem. Salvo aqueles teatros municipais, tá bom, gente? É um pouquinho diferente. Mas nesse caso aqui, pessoal, nós resolvemos escolher o melhor, porque nós vamos elevar o padrão. Então, o que eu quero pedir para vocês, a partir de hoje, tá bom? Crie um hábito de vencedor. A gente sabe que hábito é tudo aquilo que a gente faz repetidamente, constantemente, tá bom, gente? Aqui, o Tadashi está perguntando assim, podemos fazer a reserva para essa data? Sim. Antes de começar a conferência, eu entrei em contato com o Jean. Posso confirmar? Ele falou, sim, estou assinando o contrato. Aí ele já tinha ligado para a menina, não, está bloqueado, está tudo certo, está tudo ok. Então, gente, fiquem tranquilos, tá bom? Está tudo certinho e você pode comprar a sua passagem. Eu estarei lá, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Crie um hábito de vencedor. Crie alguns hábitos saudáveis. Eu posso falar aqui só da My Travel and Cash, mas a gente pode falar um pouquinho também a respeito sobre a sua vida. Talvez o hábito de caminhar meia hora, talvez o hábito de tomar um café da manhã legal com frutas, talvez o hábito de ler livros interessantes. Então, pessoal, olha só, crie um hábito positivo para você, porque o oposto é verdadeiro. Se a gente tiver hábitos ruins, o resultado é ruim. Sabe aquele hábito de assim, olha, chegou em casa, primeira coisa que eu fazer é ver a novela. Não quero saber o que está acontecendo. Isso é um hábito, mas isso não é legal. Se quer outro hábito ruim? Ah, vamos sair? Vamos. A pessoa vai lá no restaurante, seja lá onde for, abre o computador para ficar na desgraça do Facebook. Também é um hábito, não é legal. Eu não sei por que isso chama rede social. Eu não consigo entender isso, gente. Sabe? Então, assim, cuidado, porque de vez em quando é legal. De vez em quando postar uma coisa no Facebook, mas fazer disso um hábito, pessoas que acordam, a primeira coisa que vai ver, o que tem ali, vou almoçar, vou colocar, assim, olha, hoje dei milho aos pombos, e fotografa a desgraça do pombo comendo milho. Misericórdia, gente, isso não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Comece a criar hábitos saudáveis, ler livros, brincar, dar risada, conhecer pessoas, contatar pessoas, ligar para as pessoas, ler livro. É óbvio que se nós falarmos única e exclusivamente da parte financeira, o hábito ideal seria contatar 2 pessoas por dia. Isso dá 10 pessoas por semana, de segunda a sexta. Financeiramente falando, o hábito ideal é identificar a necessidade dessas pessoas através do form. Quem tem apostila sabe disso. O hábito legal é escrever a necessidade dessas 10 pessoas e a semana que vem, ligar e convidar essas pessoas. Esse é um hábito maravilhoso. Imagine, pessoal, olha, é tudo questão matemática. Você contata 10 pessoas por semana. Contata a ponto de identificar a necessidade, tá bom? Quem tem apostila sabe do que eu estou falando. Semana que vem, você convida essas pessoas. E é claro que de 10, vamos nivelar por baixo, 3 você leva. Vamos nivelar por baixo ainda, se dessas 3, a gente está falando de 12 pessoas, somente 4 fecharem durante o mês, a gente pega assim, olha, em 3 meses nós estamos falando de 12 pessoas agora, e quando isso duplicar? Aonde nós vamos chegar, pessoal? Pense nisso, é matemática, é número. Eu sei que a gente pode falar, mas Wagner, e se der errado? Claro que pode dar errado, mas e se der certo, criatura? Então, esse é um hábito maravilhoso. O que é que você quer? Pense de trás para frente. Ótimo. Eu quero chegar a presidente. Ótimo, parabéns. Isso é uma excelente ideia. Até quando? Até julho de 2015. Parabéns, perfeito, excelente ideia. Quais são os passos? O primeiro passo é chegar a 2 estrelas. O que é que eu preciso fazer para chegar a 2 estrelas? Para chegar a 2 estrelas, eu preciso contatar 10 pessoas por semana, convidar 3 pessoas por semana, fechar isso aqui, eu chego em mês e meio, em 3 meses, vamos colocar aí, a 2 estrelas. Você chega, porque a gente não está contando somente com seus esforços, tá bom? As pessoas vão duplicar. Você chegou a 2 estrelas. Qual que é o próximo passo agora? Ensinar todas essas pessoas que são 1 estrela a fazer o mesmo. E aí, em 3 meses depois, você chega a 3 estrelas. Pessoal, isso é maravilhoso. É assim que funciona.
Sabe quando que a gente para? Quando você chegar a presidente. Porque aí, o seu papel é formar outros presidentes. Simples assim. Mas comece a pensar e mais para frente. Sabe o que é que realmente a gente quer? Nós não podemos deixar ou agir como eu agia lá na 25 de março. Vou ganhar muito dinheiro. E quando eu me perguntava como, não sei. Então, crie um hábito fantástico, um hábito de vencedor. Eleve os seus padrões. Eu resolvi colocar outra foto do teatro aí. Gente, tem um monte, tá bom? Que vocês entrarem na internet e procurar lá no Google, eu sei que enquanto eu estou fazendo essa palestra, muitos estão fazendo isso já. Mas é impressionante. Você vai ver cada foto linda desse lugar, as pessoas que já fizeram show, como que funciona. Vai ter show. Bom, não posso falar tudo o que vai acontecer ali, tá bom, gente? Mas vai ter muita coisa boa. A entrada é fácil. Lá fora tem um hall maravilhoso. Outra coisa, ele é dentro de um shopping. Se alguém alugar carro, quem é de Natal vai ficar fácil. Vai de carro, não vai nem pagar estacionamento. Para quem, sei lá, Wagner, eu vou de ônibus, mas pega um táxi, todo mundo conhece dentro do shopping, é fácil. O lugar é lindo. Ok? O lugar é digno de um associado My Travel Cash. Estou perguntando o valor das credenciais. Ainda não, tá? Acho que nós sabemos. Vai ficar menos de R$150, tá bom? Isso é certeza absoluta, mas não tem os valores ainda não. Mas vamos lá, gente, para a gente continuar aqui. Tenha um plano, ou siga um plano. Como eu falei agora, de repente, assim, eu quero chegar a presidente, isso é ótimo, lindo, divino e maravilhoso. Qual que é o meu plano? Não adianta, pessoal, eu não vou comprar um PIN de presidente. Fala, Wagner, isso é possível acontecer? Suponhamos que fosse. Aí sabe o que acontece? A natureza se encarrega do resto. Há alguns meses eu li um livro, e era uma coletânea de pensamentos, e o cara falou o seguinte: a sorte pode até abrir determinadas portas, mas é o talento que te mantém ali dentro. Então vamos pensar. Suponhamos que eu compre um PIN de presidente. Ah, Wagner, isso não é possível. Tá bom, mas a gente está viajando aqui, tá bom, gente? Suponhamos que eu compre um PIN de presidente. Se eu não tiver talento, competência e carisma para liderar os meus downlines, esse grupo não vai existir, gente. E aí eu tenho um PIN de presidente, mas não tenho nem grupo nem renda. Então isso é bobagem, tá bom? Nós temos que seguir um plano passo a passo para você chegar no topo, no maior cargo dessa empresa. Lembre-se que a vida é um jogo de longo prazo. Você não precisa fazer assim, nossa, eu vou correr, contatar todo mundo, colocar anúncio no jornal, na internet, não sei o quê, eu vou correr para chegar logo. Não faz isso, não precisa. Uma que não vai dar certo, ok? E outra que é o seguinte, a gente está, pessoal, numa maratona, não estamos em 100 metros. Então é um jogo de longo prazo, tudo bem? Vamos na boa. O que você tem que acreditar, sem duvidar, sem questionar, que a My Travel Cash veio para chegar, veio para ficar, ponto, tá bom? Algumas pessoas me ligaram, Wagner, não sei quem do meu grupo saiu, e agora? Pessoal, eu sei que quando uma pessoa fala isso, ela só tem essa informação, o José das Couves saiu. Só que a pessoa não tem a informação de que o Chico do Tomate chegou. Tem que entender isso, pessoal. No marketing de rede, isso é uma coisa muito comum. Pessoas entram e pessoas saem. Eu falei isso semana passada, não quero ficar repetindo, tá bom? Às vezes tem algumas ondas. De repente fala assim, no Nordeste estão detonando. E se de repente no Sul estava ruim, o pessoal do Sul achava que era o fim do mundo. O pessoal do Nordeste não está sabendo disso. Mas aí muda o jogo, aí o pessoal do Sul está detonando, o pessoal do Nordeste está ruim, aí o pessoal do Nordeste fica preocupado. Wagner, o que vai acontecer? Pessoal, isso é normal. São os ajustes, ok? É igual um avião. A coisa mais normal assim, um avião sai de São Paulo e vai para Paris. O piloto, ele digita a rota lá, eu não sei como funciona esse negócio, mas ele digita a rota. Nós temos que ir na latitude, longitude, grau, minuto, ele dá um enter. Só que existem ajustes a serem feitos. Às vezes a lei da gravidade entra em ação, às vezes o vento, às vezes o radar avisa, tem uma nuvem muito pesada ali, desvia. Isso é normal. E no marketing de rede nós temos que ter essa crença. Olha, tudo que está acontecendo acontece para o meu crescimento pessoal. Simples assim. Então, pessoal, quem são as pessoas que estão abaladas? Quem são as pessoas que estão fragilizadas? Quem são as pessoas que estão com medo? São, coincidentemente, as pessoas que não têm um plano.
as pessoas que estão agindo igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quando a gente tem um plano, e mais uma vez, quem tem apostila sabe disso, no plano a gente vê ali se tudo der errado, o que é que eu devo fazer, se tudo der certo, o que é que eu tenho que fazer. Você olha, você fala, yes, isso aqui está sob meu controle, isso aqui era previsível, isso aqui deu errado, eu não vou fazer a semana que vem. Simples assim. Aliás, fazendo um parênteses sobre a apostila, eu quero parabenizar aqui o líder de João Pessoa, Ricardo. O Ricardo, ele vai dar um treinamento e ele deixou bem claro, só vai participar do treinamento quem tem apostila. Eu falei, mas por quê, Ricardo? Pô, Wagner, porque as pessoas ficam fazendo pergunta e às vezes acaba atrapalhando os outros. Então a primeira coisa tem que ter apostila. Aí nós vamos ministrar o treinamento. Então parabéns, meu irmão. Eu vejo cada vez mais nas suas atitudes, eu vejo aí quão líder você é, ok? Muito legal por isso. Mas olha, tem um plano da onde você quer chegar. Nesse plano nós temos que colocar aí, gente, as medidas preventivas, medidas corretivas. Precisamos disso, tá bom? Mas é condição sine qua non para o sucesso, que você tenha um plano. Mais uma vez, eleve os seus padrões. Essa é outra foto do teatro, gente. Só para a gente ter ideia do que é que nós estamos falando. Bom, nós vamos detonar. Eu não sei em que cadeira você vai estar aí. O que eu sei é que você vai ser bem tratado, ok? Nós vamos fazer com que você tenha um dia de estrela. Vai ser uma coisa maravilhosa. A My Travel Cash está elevando os padrões. Nós sabemos que lá em Curitiba foi legal, sabemos que em São Paulo foi legal, mas se juntar os dois, não vão ser nada perto do que vai ser esse em Natal. E sabe o que nós vamos falar depois na próxima? Nós sabemos que em Curitiba foi legal, sabemos que São Paulo foi legal, sabemos que em Natal foi legal, mas os três não é nada perto daquele que será na próxima, porque isso é o Kaizen. Kaizen é quando a gente fala assim, olha, hoje eu vou ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então, o MyTravel está nessa pegada, pessoal. Realmente, vamos elevar os nossos padrões. E o nosso último slide aqui. Motive as pessoas. De verdade. Comece a exercer a sua liderança. Você pode falar assim, Wagner, mas eu só tenho 4 pessoas no seu grupo. Glória a Deus por isso. Motive os 4. Eu vejo que, às vezes, eu falo com algumas pessoas, tem muita gente, só no contador, sabe? Lá quando você vai lá no contador, quantas pessoas tem? 3 trilhões, 250 bilhões. Isso não é nada, viu, pessoal? Estou falando daquele pessoal mesmo que você fala assim, pessoal, vai ter apresentação amanhã, vamos? Eles vão. Pessoal, preciso doar sangue, vamos? Eles vão. Pessoal, nós vamos bater um fute, vamos? Eles vão. São as pessoas que você pode contar. Bom, e quanto mais pessoas você puder contar, mais simples vai ser a sua vida em qualquer empresa de marketing de rede. Ok, gente? Como que nós motivamos as pessoas? Primeiro, conhecendo os sonhos, anseios e desejos das pessoas. Primeira coisa, tá bom? Saiba que as pessoas se motivam de maneira diferente. Algumas pessoas vão se motivar pela vontade de ganhar. E se você vai lá e fala, vai lá, meu irmão, de verdade, o que você quer? O que você quer da vida? Você viu que na apostila a gente sempre fala o que você quer evitar e o que você quer conquistar, tá bom? Mas você pode perguntar, o que você quer de verdade? Você vai perceber que muitas pessoas falam assim, o que eu mais quero, Wagner Dias, o que eu mais quero é ter a certeza de que não vai faltar dinheiro. E aí a gente percebe que é uma pessoa que é motivada pela segurança. E a gente fala, ok, mas de quanto dinheiro nós estamos falando? É importante que você conheça. Outros vão falar assim, o que você mais quer? Cara, eu quero conhecer a Europa, eu quero ir para Paris, eu quero conhecer Lisboa, Madrid, Barcelona, Milão, seja lá onde for. Quando você conhece as pessoas e os sonhos, desejos, anseios e necessidades das pessoas, fica muito mais fácil você fazer com que essa pessoa entre em ação. Suponhamos que amanhã, um desses caras que você conhece bem, um desses caras não vai à apresentação, tá bom? Ele não vai. E aí você liga para ele e fala assim, Zé, vem cá, na boa, você não vai na apresentação? Ele fala, não. Fala, mas meu irmão, você entende que você longe da apresentação, você entende que você ausente, fica muito mais difícil de você conseguir aquele carro, e aí você fala o nome do carro? Isso é real pro cara. Não adianta falar assim, não, cara, vai lá porque você quer ser um líder, você quer detonar, sabe? Não pode falar palavras abstratas. Fale especificamente sobre aquilo que motiva essa pessoa. Então, você só pode falar isso quando você conhecer realmente qual é o desejo da pessoa. Então, gente, isso é liderança, isso é marketing de rede. É estranho quando a gente fala assim de marketing de relacionamento, quando algumas pessoas não se relacionam.
Não faz sentido isso. Você pode chegar junto ao seu grupo e falar assim, olha, hoje nós não vamos falar de My Travel Cash, tá bom? Ou fala assim, do que você quer falar? Ah, eu quero falar de futebol. Cara, o Barcelona detonou e fez isso, e o Real Madrid, e o Corinthians, então, que é campeão mundial. Precisa proporcionar momentos para a pessoa sentir especial. Deixa as pessoas falarem. O Dale Carnegie fala muito sobre isso, da importância de ouvir as pessoas. Você, como líder, todas as pessoas que estão na sala, você tem um papel fundamental na organização My Travel Cash. O seu papel é motivar a sua equipe. Esqueça o que acontece de você para cima, tá bom? Nesse momento, esqueça. Vamos pensar no que acontece de você para baixo, na sua My Travel Cash. Se de você para cima tiver algum problema, e provavelmente tem, é importante que você resolva diretamente entre você e o seu upline. Porém, esses problemas não podem passar de você para baixo. Você é esse filtro. Você é esse agente que está aí, que infelizmente leva porrada desnecessária, mas você tem o papel fundamental de motivar as pessoas, simples assim, de fazer com que as pessoas entrem em ação. Descubra o desejo das pessoas. Mais uma vez falando, alguns você vai conhecer, motivam pela vontade de ganhar. Outros você vai descobrir, motivam pelo medo de perder. Mas o seu papel é descobrir, conhecer cada uma das pessoas. E outra coisa, faça com que o seu grupo esteja presente no dia 19 de maio em Natal. Assim que tiver no site ali a possibilidade de vender a credencial, assim que tiver no site o jeito de você colocar a sua foto para sair no crachá bonitão, lindo, divino e maravilhoso, como que vai pagar, não importa como, tá bom? Assim que tiver ali, a gente vai divulgar na hora, Facebook, sei lá, negócio internet, todas essas coisas. Na conferência, nós vamos divulgar e você tem que já vai avisando o seu grupo. Como eu falei, menos 150 real. Real é legal, hein, gente? Menos 150 reais. Já olha ali quanto que está a passagem, já compra, já entra ali no site para reservar o seu hotel. Algumas pessoas falaram assim, Wagner, mas no site estava meio difícil. O Jean explicou isso, pessoal. Nesse momento, agora, hoje aqui, janeiro, 30 de janeiro, nós estamos em alta temporada. Como a gente está em alta temporada, alguns hotéis tiram o nome lá do negócio do motor, ok? Então eles tiram hoje, aí fica ausente mesmo. Então algumas pessoas não estão conseguindo, não significa que não vai ter em maio, tá bom, gente? Fica tranquilo. É claro que não pode deixar para a última hora também. Mas assim, depois que passar o carnaval, só vai ficar mais fácil, a gente consegue reservar com muito mais facilidade. Tá bom, gente? Mas olha só, mais uma vez falando, depois, se alguém do seu grupo ainda não tem a apostila, fala para a pessoa, adquira essa apostila. E você, como líder, dê um treinamento sobre os 8 passos. Você, como líder, junta o seu grupo, e mais uma vez, pessoal, se o seu grupo é pequeno, conversa com o seu upline. A gente olha só o perfil das pessoas que estão aqui na nossa sala hoje. Você vê o Ricardo, você vê o pessoal lá do Japão, você vê o Portela, tanta gente boa que está aqui no site. A gente tem líder pra caramba nessa empresa, gente. Misericórdia. O que o Jean conseguiu juntar pessoas tão boas numa mesma empresa, isso é muito raro. O nosso presidente Enio, o presidente Aparecido. Pessoal, é impressionante a qualidade dos líderes que nós temos. Se por algum motivo você ainda não se acha na condição de treinar o seu grupo, converse com uma dessas pessoas, gente. Mas conversa mesmo, fala, meu grupo está precisando disso, eu quero realmente que o meu grupo saiba quais são os 8 passos, bonitinho, como que eu identifico um sonho, o que é vontade de ganhar, o que é medo de perder, o que eu quero evitar, o que eu quero conquistar, como fazer uma lista, como contatar, identificar a necessidade de cada pessoa, como que eu uso isso para convidar, como que eu levo, como que eu quebro objeção, como que eu me porto numa apresentação, o que eu devo fazer para edificar o meu líder. É importante que o seu grupo saiba esses passos. Ok, pessoal? Vamos lembrar o seguinte. Você que está na sala, primeiro, você tem tudo que é necessário para detonar. Você tem. Mas para que você realmente detone, você tem que entrar em ação. Você só pode entrar em ação quando estiver alimentado de uma crença inabalável de que você vai detonar. Ok? Então, olha, gente, quero mais uma vez agradecer a paciência, a presença de vocês. Para a gente aqui que fica fazendo a palestra e pensando realmente o que é que a gente quer levar para as pessoas, é fantástico ter a participação de vocês.
Alguns nomes que a gente vê aqui são os nomes que se repetem. Eu sempre gravo aqui os nomes que estão com a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por esse carinho, obrigado pela paciência. Meu diretor Pacheco aqui na sala, presidentes na sala, Aparecido, presidente Enio, líderes como Ricardo Portela. Gente, tanta gente boa aqui. Realmente, para nós, é maravilhoso ter pessoas desse calibre, ok? Nós vamos detonar. 2013 é nosso, pessoal. Não importa quantas empresas vêm e quantas empresas vão. Não importam quantas pessoas vão querer seduzir, aliciar ou convidar o seu grupo. Não importa quantas pessoas vão ficar falando, tentando denegrir a imagem dos líderes que aqui ficaram. O que importa é que nós sabemos onde nós estamos indo. O que importa é que tudo o que aconteceu gerou anticorpos e contribuiu para o nosso crescimento. Hoje, a My Travel Cash está bem maior do que o ano passado. Hoje, a My Travel Cash está bem melhor do que o ano passado. Hoje, a My Travel Cash tem pessoas prontas, de caráter, honesta e disposta a fazer tudo o que for necessário para que a gente tire do Brasil esse espírito de pobreza. Deus vai nos usar. Nós vamos contatar e convidar. E esse ano, pode ter certeza, esse ano é nosso. Pessoal, tenham uma excelente e produtiva noite. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Ok? Amamos todos vocês. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.